Próximo time, Red Canids. Ah, esse aqui eu acho que eu vou discordar de vocês tanto. É mesmo? Vamos lá, ó. Vamos ver. Olha que louco que a Ligpedia não tá botando Titã na Red. Porque o tá time na Kabum. inteiro aqui. Porque tá na Kabum ainda. É. Tá preso ali. Temos Boal no topo, que o Joko sempre Defenda compra o menino Boal. a batalha do Boal. A Aegis, um dos melhores junglers do Brasil. Incrível. Avenger pro mid, que foi, temos que ser realistas ali, né? A opção que a Red teve ao perder o House Sim. pro fluxo. Porque o plano da Red, ao que tudo indica, ao que se falam aí nas notícias, era o House. O House. E pra Red, com a ausência do House, o Avenger, que tinha sido colocado como free agent à disposição do mercado no ano passado, volta Mas pra equipe da Red. Avenger e Boal tem uma lore aí do fim do ano passado parecidas. Sim. Ambos optaram pra ir pra Coreia e os dois tiveram ótimas performances. O Boal na sua mais equipe. ainda. O Boal, pelo que a gente escuta a boca pequena, botou pra quebrar. Né? Chegou no Challenger. no high elo do Challenger, no topo do topo não, mas foi muito bem no Challenger da Coreia. Aí aqui não tá escrito, vocês não estão vendo, mas tá de boas. O Titã, como AD Carry, né? Um dos maiores atiradores também que o nosso Brasil tem, né? Grande nome. Um dos grandes atiradores do ano passado, inclusive se o Prêmio CBLOL contasse os dois splits, Acho que poderia seria ter ele. ganhado o título com tranquilidade. 100%. 100%. E o Curi, que jogou no Flamengo. Então, O aí Curi é que que vem- jogou no Flamengo, substituindo o Jojo. Aí nós temos uma situação, né? Jojo. Nossa, Eu- não gostou? Ruim? Uma situação. Não falei se é bom ou se é ruim. Tá, não sei. Não, Espera, vamos né? lá. Eu gostei do time, tá? Eu também gostei Só do pra time. meu disclaimer Também inicial, gostei gostei do time. Eu acho que era muito... Dada a situação, era muito fácil ter dado problema nesse time baseado na história. Porque você tem um time que ganha no passado, ganha no retrasado, ganha o primeiro do ano passado, não vai tão bem no segundo. E a tendência é que esses times se dissolvam completamente e você tem que fazer uma coisa do zero. Sim. Que não foi o caso. A gente ouvia muito sobre o Titã talvez sair, muita gente falava durante o playoff do ano passado que o Titã... O que foi? O chat... Não, tira isso da tela. Meu pelo amor de Deus, não meu faça Deus, não. agora que eu vi. Meu Deus. Tá bom. Não, tá. Jesus. Não, mas enfim. Ah, Eu não... Pelo amor de Deus. O, Jesus Cristo. o Preto hoje ele tá muito. É a fome, né, Preto? A galera pega pesadíssimo. Falando em fome, tem pizza lá embaixo ainda, amor? Que isso? Eu ia pedir Parece uma um- salada aqui um tempo atrás, mas eu vou comer depois. Tá. Mas enfim. Eu gosto Fala. do time. Eu acho que as mudanças elas foram... Tem uma mudança que é um pouco mais complicada, que é essa do Avenger, que eu acho que ela tem que ser internalizada da melhor forma. Porque assim, se o Avenger entender isso como uma oportunidade, que eu acredito que é algo que ele provavelmente vai entender, né? A coisa vai para um caminho muito bom. Porque ele tem meio que... Eu vejo que o grupo tem uma coisa com ele e ele com o grupo de querer ganhar com ele também. Porque a última vez que eles foram campeões, ficou esse gosto meio estranho de ele estar no time e não estar no time. O primeiro talvez nem tanto, porque teve muita participação dele, mas o segundo split foi greve todo, né? Sim, Então, exatamente. o que a gente sempre escutou em entrevistas, não sei de Que ele nada. ajudou muito, né? Não. É que o Avenger, ele mecanicamente talvez fosse até superior ao Greve, Não é nem uma questão de entrevista, eu consigo te falar isso. Até mas provavelmente é real. ele tinha um lance com relação à comunicação. Ele A tinha team play. problemas na comunicação durante o jogo. O que eu não sei o quanto que é de verdade, o quanto que Eu tentei impactava contratar e tudo esse- mais. Eu tentei contratar esse cara tantas vezes, o Avenger, quando ele era mais novo. Ele aterrorizava os solo kill difícil na época. Falava, mano, esse menino é muito bom. A gente tentou várias vezes contratar. Eu lembro da época do Micão no meu time. A gente tentava conversar com ele. E é uma coisa mais fácil de resolver, né? Então, esse Você menino não é bom. consegue- é difícil ensinar alguém a jogar, mas ensinar a falar é mais fácil. Vai ser Sim, incrível né? ver a Avenger contra a Grevitar. Vai ser incrível. Todo mundo vai... Eu vou adorar ver isso. Porque vai ser maravilhoso, tipo, de entender na prática esse confronto. Mas a parte que eu acho que é a única do probleminha dessa lineup é o Curi. Porque assim, que o Curi é bom, sem sombra de dúvida. Eu não lembro do Curi. Você não lembra do Curi? Não. Abre a página Ele dele aí, chegou por bem exemplo. no Flamengo. Então, Ele chegou bem. Chegou bem no Flamengo. o problema não é o jogador. Ele era... Quem que era o ADC dele?
Acho que chegou a ser o Netuno por uma época, eu não lembro. Netuno, eu acho. Vai ter escrito Aqui, ó. ali embaixo. Flamengo Los... ele jogou pelo Flamengo normal e depois com o Flamengo Los Grandes. Então ele tava ano passado? Tava. Sim. É que você não lembra porque o Flamengo foi uma loucura, né? É, que chegou e saiu o suporte, aí putaria, Flair jogou, aí depois vem o Curi, e aí vai e foi, tá ligado? Não, calma, que veio 2, aí um não sabia jogar, não era isso? Do Flamengo? Não, isso aí foi outro time. Esse foi do time. Nem Esse aí lembro. foi Rensga. Ele veio e Ah, jogou no time, aquela loucura toda. Por que eu tava falando que eu tenho que é a única situação, chefe? Não é pelo jogador, não. Eu olhei os stats dele, achei o jogador, logicamente, ele joga mais de Terry que Brown Alistar, mas o trash dele é bom em questão de win rate e tal. O problema não, a situação é que a Red não tem um bom prospecto com coreanos, né? Tipo, a última vez que a Red teve coreanos, foi uma outra situação, um outro momento, a Red caiu pra segunda divisão, né? Como é que é? A última vez que a Red teve coreanos, eles caíram, não foi? Foi com o Sky, porra. O Sky e o Winged. Então, o Chaser, né? Não sei, foi o Chaser. né? Chaser. Então, assim, o último prospecto dele, só que era uma outra Red, um outro momento, Com outra comissão técnica. com outra comissão e tudo, então eu entendo isso. Mas, de novo, eles vinham de uma levada que o projeto dos caras era de ser 100% brasileiro, base e tal. Então, o que me preocupa é só isso, que você tem que mudar. Você não tem como incorporar um coreano no projeto como estava, em questão de filosofia de time e tal. Você tem que fazer algumas mudanças muito necessárias Ele pra jogou acontecer. com Flair. Ele jogou com Flair. Foi com Flair? Eu achei que tinha sido Com com Flair. Netuno, mas foi com Flair, é verdade. Foi depois. Com Flair. Enfim, isso é a única coisa que me preocupa. Mas de resto, eu tenho boas expectativas pra Red. Tem uma fala do Titã que eu não sei se necessariamente se coloca, porque eu assisto bastante a stream dele. Eu acho que ele tem uns takes legais que dá pra entender. Deixa eu ver se o Titã me responde aqui Mas a ele- tempo, ele se falou tiver que- acordado. Vou perguntar como é que tá o treino Ele com o falou Curi. que ele queria um cara que ensinasse pra ele, não que ele ficasse ensinando suporte. Que ele pensou muito, essa frase ficou muito na minha cabeça. Eu não sei até que ponto, aí por uma questão de inexperiência minha, de nunca ter trabalhado com o cara, de não entender, porque eu vi o cara jogando pelo Flamengo, então eu não vi muita coisa. Então ele vai saber falar muito melhor de fato, chefe, porque se o cara tá conseguindo ensinar isso, colocar mais esse gameplay coreano de nível supostamente mais alto aqui. Se der certo, eu vejo que é um time que tem uma narrativa muito boa, porque tem muita gente querendo se provar. No caso do Titã não tem que provar nada a ninguém, porque o cara... Sim. O Curi também não, acredito que também não. Mas aí dos outros, o Aes, ele teve uma situação esquisita ano passado, que foi o prêmio CBLOL, que foi um prêmio CBLOL curioso, por não dizer outra coisa. Aí eu acho que o melhor uso da minha palavra curioso do ano até agora, que claramente ele foi um jogador que se destacou bastante, mas como só leva em consideração o segundo, né? Ele acabou ali meio que esquecido, jogando muito bem. E, querendo ou não, ele vai querer, pra minha opinião, destruir esse ano. A gente tem uma Avenger com a situação dele e o Boal com a situação dele também, que é um cara que sempre, talvez o que mais tem que se provar. Eu acredito no Boal. Pra mim, a questão dele é parecida com a do FNB, que ninguém duvida da qualidade mecânica. A questão toda é de mostrar, provavelmente Exato. por algo de rotina, de mental colocado ali. Esse é o meu grande ponto, né? Quando eu olho pra essa Red, eu vejo um bom time, mas aí eu vejo no Boal um problema muito parecido com o do FNB, de que quando é a hora de se provar, quando é a hora do vamos ver. Aqui no Brasil, o Boal não demonstrou ainda grandes resultados. É aquele cara que, nossa, ele é muito bom, ele é um jogador que tem muita mecânica, pá, só que a gente sabe que solo kill, que essa mecânica que a gente tem no treino, que a gente tem no análise, não é a mecânica que você apresenta no competitivo. São coisas diferentes, são pressões diferentes, momentos diferentes. Então, o Boal, todo mundo fala que ele é um cara que tem muita mecânica, mas a gente sabe que para você ser jogador profissional exige muito mais do que a mecânica. Exige você ter um teamwork, você ter esse trabalho coletivo, você ter uma mente bem desenvolvida, um psicológico bem no lugar. O Avenger, querendo ou não, ele foi um cara que, a priori... Você tá me respondendo. Ele falou, eita caralho, vocês estão ao vivo, peraí que eu já falo. O Avenger, a priori, não era o cara que era pra estar nesse time. Não era ele que era pra estar aí, então a Red vai ter que se adaptar ao jogo dele, que é um jogo que eles já conhecem, pelo menos. O Titã, o Aegis, Mas o Avenger ficou uma cota na Coreia, hein, mano. treinando solo kill, de novo. Não é sim. competitivo. Tem né? uma vírgula pra começo de campeonato aí. Assim, a Red O quanto que pode impactar O quê? uma temporada estendida em uma região melhor? Positivo, muito positivo. Eu acho que vem de um ponto até de motivação do jogador, né? Ó, palavras do Titã aqui, ó.
Ó, o Titã respondendo. Abre aspas. Abre aspas, Titã. Eita, kkkk. Pera, já falo. De longe, o suporte mais inteligente que já joguei. Olha aí. E abusador de gap. Fecha aspas. Então é isso. É isso que eu precisava. Alexandre Titã mandou aqui, ó, ao vivo agora, às 10h50 da noite. Não, era isso que eu Boa. precisava de ouvir, já tá ótimo. Titãzada, Tá bom, assim, God, como sempre, me responde muito rápido. O cara que me time responde mais favorito do rápido. cara é trash, então você já entende que o cara abusa de gap mesmo. Que bom. Acho que Bom, aí- acho que a gente quer ver justamente... a situação do Boal tem um detalhe, um pormenor, né? Conhecendo o Boal, eu acho que ele joga de tudo hoje em dia, mas ele tem uma preferência clara por carry. E estamos entrando no... Não só ele tá num time com o Titã e o importe coreano, como a gente tá entrando no meta, provavelmente, de tank top. Sim. Aí entramos numa situação desconfortável. Que para comer... desconfortável, porque ele vai ter que se adaptar a isso. Porque o pessoal fala, mas é só jogar de carry. Ele joga de Irelia, de Fiora. Então, competitivamente, tem certas situações que você não consegue jogar de split pusher. Nem sempre você vai poder jogar a winning matchup absurda. E por uma questão de conformação de time, eu pelo menos tendo o Titã no meu time, eu tenho uma tendência a querer jogar pelo bot. Sim, eu também. O negócio, quando eu olho... Mas se ele estiver curtindo... O cara que joga com gap. Porra, sim, ele tá porra. curtindo o suporte pra caralho, tipo Você assim. e você tira uma peça que era importante de comunicação e transferência de pressão, que era o Greve, que era também uma pessoa que puxava bastante. A tendência, conhecendo as pessoas, é que a voz do Avenger vai estar ali, a voz do Titã vai ter que subir um cadinho pra compensar o Greve. Ah, mas Isso assim, é uma tendência. acho que a voz do Greve era uma voz muito mais apaziguadora do que uma voz de comando. Exato, por isso que eu tô falando a que voz de comando era Titã e Aegis. Então, por isso que eu tô falando mais que a Aegis, inclusive. a voz do Titã sobe nisso aí. Então, assim, é uma situação que o Boal vai ter que se provar, sim. E começa com uma situação que tem esse desafio de como vai se encaixar nesse meta, como vai se encaixar nisso tudo. Mas ele tem uma arma muito boa pra ele, que é o Aegis. Se ele tem uma pessoa que pode facilitar isso tudo, é que quando você tem um jungler que nem o Aegis, que tava num excelente momento, que tá aí com certeza possibilitando o seu jogo ser muito mais fácil, a coisa pode rolar. Mas, que nem você falou do ponto do Tai, só que numa ótica diferente. De ele estar num excelente time, que ele pode se provar, que é um bom momento pra isso. Também um excelente time e um excelente momento pro Boal. Se ele se provar aqui, tá 100% safe. Se ele fizer bons jogos, fizer um bom split, ele reseta parte do que aconteceu já de antes. Né? O negócio do Boal é aquilo, né? Assim, se ele tivesse num time onde ele não precisasse brilhar tanto, mas talvez ele não precise, Não né? precisa, Porque não precisa, tem o como eu Aegis falando. e o Titã. É o que Ele pode facilita. compor junto com a Avenger, né? Que ele era um trabalho que a Avenger fazia muito bem. Então acho que pode ser um bom momento. Se ele tiver muito bem de tanque, vai ser muito fácil, porque compor apertando R é muito fácil. O problema de compor jogando de carry é que envolve dinâmicas, envolve muita Sim. comunicação. Gente, acredita no que eu tô falando pra vocês. Mecanicamente, talvez seja fácil jogar de carry, mas quando você tá num âmbito competitivo, se o outro cara tá na disposição de ser o cara flex do time e você é o carry, você vai ter que trazer recurso. Trazer recurso nem sempre vai ser o simultâneo de jogar bem. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que tem esse desafio. Se ele for compor, se ele tiver essa mentalidade mais flexível, eu acho que o caminho dele vai ser muito tranquilo. É aquilo, né? A Red definitivamente não tá com a equipe 100% do jeito que eles queriam, porque a gente sabe desse negócio do House, né? Esse é um detalhe importante. Mas, ao mesmo tempo, eles substituíram o House com uma peça que eles já conhecem. Sim. Que eles já jogaram, que levou eles para um playoff, que levou eles para uma final. É. Então, eu acho que é uma substituição E a que eles Red conseguem lidar. E tem a vírgula da Red também, né? Que a Red é um time que ela cresce no campeonato final de campeonato. Ou seja, por mais que a gente veja o começo meio shake se acontecer, sempre tem essa mística da Red de ser o Seiya que apanha, e no final levanta e derrota.